Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Bíblia Talk. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na 13ª lição do nosso estudo bíblico. Tenho certeza que esse curso tem sido de grande valia para cada um de nós. Eu tenho aprendido muito nessas últimas 13 semanas. Eu quero te dizer que se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative a notificação para que você receba a notificação todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo. A nossa aula de hoje tem por título Voltando os Olhos para a Bendita Esperança. E o nosso textuário está escrito em Tito, capítulo 2, no verso 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, Bigaidia, diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Pastor Renato, é muito bom estar de volta e desta feita para fazermos aqui a conclusão desses 13 estudos que trataram sobre a pessoa do Espírito Santo. E esta lição em particular é uma lição bastante objetiva, porque ela trata da esperança da igreja, né, no modo geral, e de cada cristão em particular, que é o retorno de Jesus. Então, nós vamos estar estudando esse assunto e gostaria que o irmão, a irmã que está acompanhando já tivesse a sua Bíblia, né, ao alcance da sua mão, um caderno, uma caneta, anotando as referências, para que depois os irmãos possam pesquisar todas as referências e comprovar o que vamos estar falando aqui nessa oportunidade. A leitura bíblica em classe, nós vamos estar lendo neste momento, está registrada em Atos, no capítulo 1, do versículo 6 a 11, que diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, aqui está a leitura em classe, e o nosso objetivo hoje é afirmar que Jesus virá muito breve. Aliás, toda a Bíblia revela isso. Nós temos hinos que mencionam este fato, que pregam isto: Jesus breve virá. O segundo ponto é sobre a necessidade da nossa vigilância. Precisamos vigiar. O Senhor diz: orai e vigiar em todo o tempo, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que virá o nosso Senhor. Ele pode vir durante o dia, ele pode vir durante a noite, pela madrugada. O fato é que ele virá. E quando ele vier, o Senhor diz na sua palavra que bem-aventurado, ou seja, feliz, são aqueles que quando o seu Senhor chegar e bater a porta, eles estejam ali atentos e prontos a abrir essa porta. E o terceiro ponto é sobre a questão da fidelidade. Nós precisamos nos mantermos fiéis ao Senhor, porque a fidelidade, ela é tudo na vida do cristão. É como um casamento. Quando você escolhe alguém para conviver com ela até que a morte o separe, você casa, você faz um juramento diante do oficiante e de todas as testemunhas de que vai ser fiel àquela pessoa durante toda a tua vida, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, enfim. Então, essa fidelidade ao Senhor, ela não é diferente.
Nós, quando aceitamos Jesus, e o Senhor Jesus nos aceitou, nós juramos viver para o Deus, para viver para o Senhor, viver para Deus e morrer para as coisas mundanas, morrer para a vida da alma. Então, nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor, à sua palavra, sabendo que ele também é fiel e o que ele prometeu vai se cumprir muito em breve. Amém? Vamos então aqui à introdução, quando diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, nesse primeiro ponto aqui na introdução, nós observamos que a vinda do Senhor Jesus, ela se dará repentinamente. Ela não será uma vinda gradativa, vem buscar uma parte do povo, depois volta para buscar outra, e assim sucessivamente. Mas aqui está afirmando que ela será rápida, ela será uma vinda, um rapto, é algo que é feito em que a maioria das pessoas não vão perceber. Mas os cristãos, aqueles que estiverem prontos, preparados, e estiverem vivido ou estiverem vivendo uma vida de comunhão com Deus, de fidelidade a Deus, então essas pessoas serão arrebatadas num abrir e fechar de olhos. Se não me falha a memória, segundo alguns comentários, o nosso abrir e fechar de olhos demora em torno de 30 milésimos de segundo. Então, é muito rápido. Isso vai acontecer em breve. Jesus não vai se apresentar aqui na terra como fez na sua primeira vinda. Ele vai vir, e a palavra de Deus diz que ele vai estar nas nuvens. O Espírito Santo que está conosco, o qual o Senhor designou para que ficasse conosco para sempre, ele será o anfitrião, será aquela pessoa que vai nos introduzir à presença do Senhor. É ele o responsável em levantar a igreja da terra naquele momento. Não importa se você está dormindo, se você vai estar numa condução, no carro, no seu veículo, se você vai estar num avião, se você vai estar num navio, se você está internado num leito de hospital, não importa onde você esteja. O importante é que você, estando preparado, o Espírito Santo vai se encarregar de te levar à presença do Senhor. E diz o apóstolo Paulo que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, lá nas nuvens, nós nos encontraremos com o Senhor. E de lá seguiremos para uma grande festa que já está preparada para todos aqueles que forem vencedor. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então, nós vemos aqui um outro detalhe, que tudo aquilo que o Senhor predisse através da sua palavra, que está nas Escrituras, nós estamos vendo acontecendo. Nós temos tido terremotos, maremotos, tsunamis, né? Tremores de terra em vários lugares, guerra, pestes, pandemia, enfim, estamos vendo tudo acontecendo de acordo com aquilo que o Senhor Jesus predisse, e não somente ele, mas os profetas. Então, há uma convicção muito grande por parte dos cristãos, e é necessário que se tenha esta convicção de que tudo está contribuindo e colaborando para o retorno de Cristo. Nós estamos enfrentando problemas na economia, problema de desemprego, problema de moradia, e o pior de tudo, os políticos, os governantes, eles não conseguem fazer nada, porque é algo que também tem fugido do controle deles. Então, isso tudo, irmãos, é o início das dores, o princípio das dores, como está escrito na palavra de Deus. A verdade para os cristãos é que nós temos uma pátria que não está aqui na terra, está no céu. Nós estamos aqui na terra como peregrinos, mas sabemos que a nossa pátria não é aqui.
A nossa cidade não é aqui, como diz o apóstolo Paulo. Nós estamos caminhando para o céu. Então, nós não estamos muito preocupados com a situação do mundo, e até em certo ponto estamos, porque sabemos que muita gente está sofrendo. E assim como Jesus teve e tem compaixão das pessoas e daquelas almas que estavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor, nós também precisamos nos compadecer. Mas o evangelho, como já foi dito, precisa ser pregado. Nós precisamos afirmar que Jesus está às portas e que isso não é história de carunchinho, porque assim como há um dia e uma noite, né? E um novo dia, e a gente sabe que quando anoitece, logo mais vai virar um novo dia. Quando há um nevoeiro, a gente sabe que vem chuva, chove, mas passou a chuva, a gente sabe que o sol vai voltar a brilhar. Da mesma forma, nós também entendemos pela fé que assim como tudo nessa vida acontece, a volta de Jesus também é certa. Então, nós precisamos estar preparados e alertando aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus e ainda não receberam a Ele como único e suficiente Salvador. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes nos evangelhos. E nas epístolas, todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que foge ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, e a vinda de Jesus em glória, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu, conforme o versículo 11 da leitura em classe que fizemos. Esse cenário é da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então, nós vemos aqui que há uma pequena divergência. Há uma ala de cristãos que acredita que Jesus virá pela segunda vez para arrebatar sua igreja. Uns acreditam que será no meio da grande tribulação, outros acreditam que será no final da grande tribulação. Portanto, todos os cristãos precisam estar preparados para enfrentar a grande tribulação. E aí eu diria que seria, digamos assim, a prova dos 9. Por quê? Porque hoje, quando a gente olha para o contexto da igreja, a gente percebe que muitos cristãos não aguentam sofrimento. Qualquer coisinha que acontece com eles já se escandalizam, já se afastam da presença de Deus, abandonam o templo, abandonam os irmãos. Por quê? Porque são assim, eu diria que são muito fracos ainda, né? Ainda não estão preparados para isso. Agora, imagine um cristão ter que enfrentar as perseguições que virão através do anticristo, porque naquele tempo vai ser proibido você professar que é crente, Bíblias serão queimadas, cristãos serão perseguidos. Hoje, a lei persegue os traficantes, os bandidos. Naquele tempo não vai acontecer isso. Naquele tempo, quem serão perseguidos serão os cristãos. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder negociar. Então, imaginemos que Jesus venha somente depois da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, que é o que algumas pessoas acreditam. Será que todos terão condições de suportar isso? Então, é complicado a gente afirmar. Nós, assembleianos, acreditamos que Jesus virá antes da grande tribulação. Até porque a palavra de Deus nos orienta que, enquanto a igreja estiver no céu, desfrutando daquela festa gloriosa que vai durar uma semana, 7 dias, o mundo vai estar enfrentando o maior caos de toda a história que esse planeta já viveu. Então, nós cremos dessa forma, mas tem aqueles que acreditam que isso não vai acontecer. Uma coisa eu afirmo para os irmãos, e é o que o comentarista diz: independente de que Jesus venha antes, durante ou depois, o mais importante de tudo, irmãos, é estarmos preparados para esse momento. Viu? Pode ser que Jesus venha para cada um de nós hoje, para mim, para você,
Né? De que maneira? Coletivamente? Não, por intermédio da morte. E Deus se alegra quando morre um dos seus santos. Por quê? Porque ele deixa de sofrer aqui, ele deixa de fazer parte desse contexto ruim e vai agora estar desfrutando das delícias que existe ali. Vai estar aguardando no paraíso o momento de poder adentrar a festa juntamente com todos os que forem arrebatados naquele dia. O ponto 2 diz assim: ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu, conforme João 14, do verso 1 a 3. Mas parece que antes dos Pentecostes, ou do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O versículo está registrado lá no versículo 6. Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano, conforme Mateus 24, 36, Marcos 13, 32. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nesse ponto aqui, nós observamos, e ele tende um pouco a ir mais para o lado teológico, e quando a gente lê esse texto bíblico, nós observamos que a preocupação do povo de Israel, em se tratando da instauração de um reino para Israel, desde dos profetas, era que o Senhor Deus enviaria que ele seria um rei eterno e que estabeleceria um reino em Israel eterno e automaticamente iria tirar todo o povo de Israel de debaixo da opressão que viviam. Então, quando Jesus chegou, esse Messias que eles esperavam era exatamente para o cumprimento dessa profecia. Dessas profecias, melhor dizendo. Então, houve ali também uma grande decepção, inclusive por parte de Judas. Judas, ele errou muito, né? Mas ele tinha a convicção de que Jesus era o libertador de Israel. E ele tinha vindo para implantar o reino e derrubar por terra o Império Romano que dominava naquela época. Então, quando ele percebeu que Jesus não tinha vindo com esse intuito de levantar um reino físico na terra, então ele se decepcionou. E a frustração dele foi tão grande, tão tremenda, que ele foi lá e vendeu Jesus. Traiu Jesus. Tá certo? Então, muita gente esperava para aquela época a restauração do reino de Israel, né? Porque muitos reis já tinham passado. Muitos reinos tinham se levantado e todos eles fracassaram, mas as profecias diziam que esse reinado de Jesus não teria fim. Ele seria um reino eterno e que eles estariam livres de toda a opressão e de todos os inimigos. Então, nós observamos aqui que houve uma frustração e é fato, é bíblico, de que Jesus vai realmente instaurar o reino a Israel. Jesus vai governar para o povo de Israel. Essa profecia ela vai se cumprir no milênio. Amém, irmãos? E aí é um outro assunto, é um outro estudo, quando, se Deus permitir, teremos a oportunidade de estar falando sobre esse tema com os irmãos, sobre o reinado do Senhor Jesus sobre a terra por um milênio, 1000 anos. Ok? Vamos aqui à sequência. O ponto 3 diz: sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, conforme registra Joel, capítulo 2, do versículo 28 a 32, e Atos, capítulo 2, do versículo 16 a 21. Que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro
O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, conforme Lucas 21, versículo de 29 a 31, que iniciou a partir de 1948 e ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, esses sinais, eles já vêm acontecendo. O Espírito Santo já veio, houve o derramamento de poder e ainda continua havendo. Hoje os crentes são revestidos deste poder glorioso para poder dar sequência e continuidade à obra que o Senhor Jesus deixou. Os eventos cósmicos estão acontecendo na natureza de todas as formas, as doenças incuráveis, as pandemias, as pestes, a fome, as guerras, as revoluções, os terremotos, os tremores de terra, os tsunamis, tudo isso são prenúncios da volta de Cristo. Então, nós precisamos estar preparados para esse momento, porque, diante do cenário que nós estamos vivendo, atualmente, eu acredito que não falta mais nada para o Senhor Jesus voltar, para buscar o seu povo, para arrebatar a sua noiva querida, a sua igreja. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos estar atentos, vigilantes. E aí me faz lembrar Mateus capítulo 25, quando nós temos ali a parábola das 10 virgens. E isso tem muito a ver com a igreja nos dias atuais. Porque ali nós tínhamos 5 virgens prudentes e tínhamos 5 virgens imprudentes, honécias. Virgens estas que estavam esperando o noivo. E elas estavam vestidas adequadamente, preparadas para esse encontro. Elas tinham nas suas mãos as suas lamparinas, suas lâmpadas acesas. Tinha o azeite ali suficiente para manter as lâmpadas acesas. E nós temos ali um detalhe. O detalhe é que 5 delas, além das lâmpadas abastecidas e acesas, elas também tinham uma reserva de azeite. Elas não sabiam que hora o noivo chegaria, mas elas estavam preparadas para qualquer tipo de emergência. E acontece que à meia-noite, quando deu meia-noite, aquelas moças, aquelas jovens, elas foram tomadas por um sono. E diz o texto que elas tosquenejaram, ou seja, deram uma cochilada ali. E nesse período, a lâmpada de algumas delas, ou de 5 delas, começou a se apagar porque faltou o azeite na lâmpada. As lamparinas tinham sido abastecidas, mas não foi o suficiente para segurar todo o tempo. E aí ouviu-se um grito ou clamor de alguém dizendo: aí vem o noivo. E imediatamente aquelas moças se preparam para o encontro. E de repente aquelas 5 que estavam praticamente com as lâmpadas apagadas, elas percebem que não tinha mais o que fazer. E elas não podiam sair no escuro. Elas tinham que ter as suas lâmpadas acesas. E aí elas pedem ajuda às outras que tinham reserva. Mas aquelas disseram: nós não podemos te servir, porque se a gente emprestar para você, nós vamos correr o risco também de ficar sem. Então é melhor que você vá comprar. E elas apressadamente saíram para comprar o azeite. E nesse interim o noivo veio. E aquelas que estavam preparadas entrou para a festa. E a porta foi fechada. Então isso fala muito da questão da vigilância do crente. Isso fala muito do nosso estado espiritual e da maneira como estamos vivendo na presença de Deus. É fato que, com o passar dos anos, você tende a esfriar um pouco na fé. Mas uma coisa você não pode jamais deixar faltar. É o azeite de reserva na vasilha. Você não pode deixar sua lâmpada apagar. Você pode enfrentar muitos obstáculos, muitos problemas, mas você jamais vai poder desanimar. Você não pode desanimar e achar que Jesus está demorando muito. Mas você tem que estar sempre vigilante e atento, e como diz o texto bíblico, de pé, esperando, porque a qualquer momento em que o Senhor da casa bater a porta, você possa abrir e recebê-lo. Esse deve ser o nosso ponto primordial e principal, para que não venhamos ser deixados para trás naquele momento. Amém, meu querido? Vamos ao ponto 2.
A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar. E aqui nós temos a primeira exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, verso 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Mateus 24, 42, Mateus 25, 13, Marcos 13, 33, Lucas 21, 36. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos, conforme registra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, capítulo 5, do verso 2 a 6, 2 Pedro, do capítulo 3, do verso 8 a 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então, nós vemos que é o próprio Senhor Jesus quem nos exorta, para que nós venhamos permanecer firmes e vigilantes, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Amém? Há um texto, inclusive, nas referências deixadas aqui, onde o Senhor diz que naquele dia, né, o povo vai ser pego de surpresa. E não digo o povo, de um modo geral, a humanidade, né, coletivamente vai ser pega de surpresa. Porque vai ser um dia comum, como qualquer um outro, onde todos, se for, por exemplo, no período da manhã, todo mundo vai levantar, né, fazer as suas obrigações como sempre faz, preparar a criança para ir para o colégio, e dar café para as crianças, se preparar para ir para o trabalho, e de repente as coisas começam a acontecer e vai ser um caos tremendo, carro parado no trânsito porque o motorista sumiu, avião, hoje, por exemplo, os aviões hoje têm piloto automático, né? E o controle muitas vezes já consegue, não sei até que ponto, mas parece que já consegue fazer o avião aterrissar sem ajuda humana. Mas vai ser um caos, porque muita gente vai desaparecer de dentro dos voos, dos aviões que estão voando nesse momento, trens, né, metrôs, navios. Vai ser uma coisa terrível, porque as pessoas não vão entender. Embora o evangelho está sendo pregado a toda criatura, hoje, por todos os meios que existe aí, né, pela televisão, pelo rádio, pela escrita, através das igrejas, mas muita gente não dá muita fé, não dá muita ênfase, não acredita. Então, esse momento vai pegar muita gente de surpresa. Mas os cristãos, eles estão preparados. Então, não vai ser uma surpresa para o crente. Por quê? Porque o crente está esperando. É como você, por exemplo, vai viajar para um lugar, então, o que é que você tem que fazer? Você reservou a passagem. Você reservou a passagem para uma viagem, você não vai chegar lá depois que o avião partiu ou que o ônibus partiu. Você vai ter que chegar lá com antecedência. Você vai esperar o avião encostar para você embarcar nele. Você vai chegar ali no ponto de embarque para esperar o ônibus chegar para você embarcar nele. A mesma coisa é com a vida de Jesus. Você não vai querer que Jesus te leve depois que ele veio. Então, você tem que estar atento. Qual é a parada de ônibus? Você está na parada de ônibus, você tem que ficar atento, de olho, para ver se o ônibus já está vindo, se a condução está chegando. Porque se você também ficar distraído, o ônibus vai passar batido. Você não vai dar sinal para ele parar, ele vai passar e vai embora. E você vai lamentar e falar, puxa vida, o ônibus passou, agora vou ter que esperar outro. Só que no caso de Jesus, irmão, se você for arrebatado, louvado seja Deus. Se não for, você vai enfrentar a grande tribulação. E aí, tem uma notícia triste para te dizer. Algumas alas religiosas dizem que depois da vinda de Jesus não haverá salvação para mais ninguém. Eu quero te dar aqui um alento, biblicamente e teologicamente falando. Tem sim, só que você vai pagar um preço. Ela não vai ser mais gratuita como tem sido até agora, porque a porta da graça vai se fechar. Então, se você não aproveitou essa oportunidade, aí você vai ter que pagar através do teu próprio sangue, viu? No período da tribulação, aí você manter firme na presença do Senhor,
não negar o nome do Senhor e rejeitar tudo aquilo que o anticristo te forçar a fazer. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ser perseguido e morto. E se você não negar o nome do Senhor Jesus, você vai ser salvo. Naquele último dia, você vai ser salvo. Amém? Eu não sei se você vai suportar isso. Então, eu ainda aconselho você permanecer na graça e valorizar a graça, porque a graça é a graça de Deus e ela está derramada. Amém? Vamos aqui ao ponto 2. Temos aqui os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, conforme registra Atos, capítulo 1, verso 7. Pois só Deus sabe o dia e hora, Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32. E nesse particular aqui, nem Jesus quis se aventurar. Mas ele disse que somente o Pai sabe o dia e a hora em que isso vai acontecer. Tá certo? Então, infelizmente, nós tivemos aí algumas denominações que fizeram agendaram essas datas e se prepararam para isso. E foram frustrados, né? E é perigoso isso. Então, nós precisamos nos manter no que a palavra diz. O Senhor diz, nós não sabemos o dia nem a hora em que há de vir o Senhor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vigiar. Porque a qualquer momento, seja hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, não interessa. O importante é que ele virá. E na hora que ele virá, os que estiverem vivos devem estar preparados, porque nesse intercurso, nós podemos ir ao encontro do Senhor. É mais fácil eu e você ir ao encontro do Senhor do que ele vir, né? Porque nós não sabemos. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas se ele não vier, nós devemos estar preparados tanto para uma coisa como para outra. Se o Senhor Jesus não vem buscar a igreja coletivamente, nós precisamos estar preparados para subir com ele através daquele veículo chamado morte, né? Iremos nos encontrar com o Senhor, porque, na verdade, a morte ela é apenas um veículo, ela vai, né, nos levar, ou fazer com que nós nos desencarnemos aqui, o nosso corpo cai aqui e o nosso espírito entra pelo portal da dimensão e vai ao encontro do Senhor. Amém? A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Amém? Então, tendo falado aqui sobre a questão da vigilância, nós vamos agora para o ponto da fidelidade, que é vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus, assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Eu falei a princípio sobre a questão do casamento. No casamento, ambos, tanto o noivo como a noiva, eles fazem um juramento de fidelidade um ao outro, e essa fidelidade, ela tem durabilidade até que a morte os separe, né? Pelo menos deveria ser assim, mas, biblicamente falando, ela tem que ser dessa forma. E a partir do momento em que as pessoas se respeitam e procuram cumprir os votos que foi feito diante do celebrante ali do casamento e das testemunhas, esse casamento ele é válido, tanto diante de Deus como dos homens. E aí a palavra que diz assim, e o que uniu Deus não separe o homem, ela tem o seu valor incíntrico aqui, né? Ou intrínseco. Então, na questão de Deus com a igreja, é da mesma forma. Deus é santo, exige da sua igreja a santidade. Ou seja, uma separação das coisas do mundo, do pecado, da imoralidade, da devassidão, porque esses cristãos, eles agora vivem em novidade de vida e vivem agora para agradar o seu Deus. Como a palavra de Deus nos orienta, diz que antes nós servíamos a Satanás. Éramos servos de Satanás.
Então, deixamos essa soberania de Satanás e passamos para a soberania de Deus, e agora servimos ao Senhor, né? E como Deus é fiel, automaticamente ele exige de cada cristão, em particular, fidelidade, e que seria, como no caso, um casamento, amém? Até porque, né, teoricamente, nós falamos que a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Então, como noiva, é claro que tudo que nós falamos aqui, ela cai como uma luva nessa questão aqui, da fidelidade, de permanecer fiel, não olhar para outro noivo, não desejar outra coisa além daquele que ela já entregou seu coração. O primeiro ponto vem falar sobre a definição da fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, Jeremias capítulo 42, verso 5, mostrando toda a boa lealdade, Tito capítulo 2, verso 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, nós vemos aqui nesse ponto que a questão da fidelidade, ela envolve um campo bastante vasto no que diz respeito a servir a Deus dentro desse contexto fidelidade. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, nós também temos que ser fiel nos compromissos cotidianos. Nós não podemos ser infiel nos compromissos cotidianos da nossa vida física e querer ser fiel a Deus, porque aí seria querer misturar água com óleo, não tem como. Nós somos fiéis a Deus e somos fiéis nos nossos compromissos, fiel ao nosso cônjuge, fiel aos os nossos votos de fidelidade, na comunhão, enfim. Devemos ser fiel em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? O segundo ponto aqui vem falar sobre a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9, 2 Tessalonicenses 3:3, 2 Timóteo 2:13. A fidelidade de Deus é grande, Lamentações 3:23, e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Salmo 36, verso 5 e 89, verso 2. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, fiel é o que prometeu, é o que está escrito. O Senhor prometeu a vinda de Jesus, e ele veio, e cumpriu a sua palavra. Voltou para o céu. Os dois anjos se apresentaram diante dos discípulos e disseram: por que vocês ainda estão olhando para cima? Da mesma forma como viste o Cristo subir, da mesma forma ele voltará. Então, irmãos, é uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Que dia, que hora? Não sei, mas vai se cumprir. O importante e o mais importantíssimo é eu e você estar preparados, atentos, vigilantes, com as nossas lamparinas acesas, com azeite na vasilha e olhando para que não venhamos estar dormindo na hora que o Senhor chegar e ficar para trás. Naquela parábola lá do capítulo 25 de Mateus, quando elas voltaram, elas conseguiram comprar o azeite. Só que quando elas voltaram, a porta estava fechada. E elas não puderam mais entrar. Né? Não tiveram como entrar. Então, isso vai acontecer. Só vai entrar nas bodas, participar das bodas do Cordeiro, nessa grande festa que vai durar 7 anos, aqueles que estiverem de acordo com o script que o Senhor já determinou, com as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Não pode haver mancha na roupa. Tem que estar com óleo nas vasilhas. Tem que ter óleo na lamparina, e a lamparina tem que estar acesa, porque do contrário não vai entrar. Vai ter que esperar
a oportunidade de fazer parte do reino, mas vai sofrer um pouquinho. Então, o conselho de Deus e o nosso conselho é que você veja os seus conceitos, de que forma você tem andado na presença do Senhor. Você tem sido um crente de carona, você tem sido um cristão nominal, você é um cristão que é aquele que já se habituou a ir ao templo uma vez por semana, 2 vezes por semana. Reveja os seus conceitos, porque se você é um desses cristãos que está encaixado nessas condições que eu mencionei agora, você corre um sério risco de ficar para trás. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus e com a sua palavra e com o Espírito Santo, principalmente com o Espírito Santo que está conosco. Portanto, a fidelidade, ela tem que ser o nosso carro-chefe. Terceiro ponto diz, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente, conforme Gálatas capítulo 5, 22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Mateus capítulo 25, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 e 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Então, nós vemos aqui, conforme o comentário, que a fidelidade ela é como uma virtude no cristão. É uma virtude que é concedida e é proveniente do Espírito, do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. É como o processo da santificação. A santificação não é um processo instantâneo e automático. Ele acontece à medida que nós vamos dando a liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Quando nós assumimos cada dia mais um compromisso sério com Deus. Quando vamos nos desvencilhando dos desejos mundanos, dos desejos da carne. Quando vamos quando estamos procurando mais e mais essa comunhão perfeita com o Senhor. Então, da mesma forma, essa virtude que é a fidelidade, ela vai se impregnando em nós através do trabalhar do Espírito Santo. Né? Você vai se mantendo fiel, você passa a acreditar mais no Senhor, você passa a depender mais do Senhor, você passa a viver mais o Senhor diariamente na tua vida. E as coisas materiais, elas vão perdendo, de uma certa forma, o valor, né, intrínseco que elas têm. A gente sabe que elas são necessárias, mas ela não é tudo. Ela não é o meio, e muito menos o fim, porque o meio e o fim é Cristo nas nossas vidas. Amém? Então, elas fazem parte do cotidiano, é necessário, mas elas não são tão importantes, porque elas são coisas daqui, elas vão ficar aqui. Se você partir hoje para a eternidade, o teu carro zero, a tua casa linda, que você investiu muito dinheiro para deixar na condição que está, faculdade, diplomas e muitas coisas que você adquiriu nessa vida, vão ficar tudo aqui. Você não vai levar nada. Então, o mais importante disso é você ter Cristo, ter a ajuda do Espírito Santo e se manter fiel ao Senhor e à sua palavra. Amém? E para concluirmos, nós temos aqui a questão sobre os tempos e as estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações. Nesse verso é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, advia assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é uma esperança, ou é a esperança
da igreja. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e eternamente. Bem, meus amigos, muito obrigado pela presença, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, muito obrigado, pastor Elias, pela dedicação, né? Durante essas 13 semanas, tenho certeza que Deus falou poderosamente nas nossas vidas através desse estudo que nós fizemos. E se você perdeu alguma das nossas últimas aulas, eu gostaria que você clicasse no link que está aparecendo aqui na tela agora, que vai te levar à playlist, e aí lá você vai ter todas as aulas anteriores desse estudo bíblico. Muito obrigado por participar com a gente. Você não sabe como meu coração se alegra ao ver vocês assistindo às nossas aulas, participando dos nossos cursos, fazendo as perguntas que vocês fazem durante as nossas aulas. Eu fico muito feliz porque toda vez que um de vocês se dispõe a aprender mais sobre a Bíblia, a aprender sobre a palavra de Deus, todo o reino de Cristo cresce. Então, Deus abençoe você e eu te vejo no nosso próximo curso.